orar aí, ô Davi? A gente começar? Opa, claro, claro. Pai, te dou graças, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Pai, que nos alcança mais uma vez, nos permitindo, meu Pai, estarmos aqui, estarmos vivos e entendemos que é pelo teu amor e pela tua graça, Pai. Entendemos também que o Senhor nos permite falar sobre esse assunto tão importante para esse momento que nós vivemos, para nossas vidas, porque o Senhor quer que nós venhamos ir a outros patamares, entendendo de outras formas aquilo que o Senhor vem nos falando há muito tempo. Então eu peço que o Senhor dirija esse momento, dirija essa conversa, coloque em nossas bocas as tuas palavras, para que a gente não venha falar aquilo que é de nós, mas venhamos falar aquilo que de alguma maneira coopera com o teu reino, coopera com o crescimento da tua obra. Eu entrego a vida de todos nós, sejam os que estão assistindo, sejam os que estão falando, em tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amém. É isso aí, galera. A gente tem aí 1h10 para a gente estar trocando uma ideia aí sobre o cristianismo no socialismo ou comunismo, né? Porque eu vejo ainda hoje em dia, né, muitas pessoas quando falam o nome comunismo, socialismo, é um nome assim, tipo assim, parece que é no outro mundo, sabe? Tipo assim, parece que é uma coisa que, isso aí é uma coisa que acontece lá naqueles países estranhos lá, na Rússia, na Coreia do Norte, né? Aqui não, essas coisas não acontecem, não. Isso aqui não. E acho que é interessante a gente falar o comunismo por si só, né? O que é comunismo ou socialismo, né? E principalmente assim para nós cristãos, né? O que ocasiona, né, um país, um estado onde esse regime se instala, né? Quais as consequências, o que acontece, como que a gente vive, né, mediante aquele governo. E aí a ideia é a gente estar trocando esse papo aí. Quem quiser comentar algo como o Davi falou, tá bem aberto mesmo, a ideia é a gente compartilhar aqui, né? E é isso aí. E aí, Davi, eu queria perguntar, né, primeiro assim, né, o que é comunismo, né, para a gente estar, né, antes de estar falando ali sobre o cristão no comunismo, a gente saber o que é, né, porque assim, eu vejo hoje em dia ainda muito se falar, tipo assim, o que é isso, isso é uma coisa meio do outro mundo, assim, aqui não acontece, o que é isso, é um regime, o que pode falar aí pra gente aí? Claro, e quando não romantizam, não é? O comunismo é todos terem em comum, é ser comum a todos. Então parece muito romântica a ideia de que todo mundo vai comer igual. Se um come pão, todos comem pão. Se um come carne, todos comem carne. Então o comunismo e o socialismo, que são ideologias extremamente similares, sabe? São gêmeas, elas trabalham com a ideia do convencimento de que todos terão iguais e a desigualdade vai acabar. E que todos vão desfrutar das mesmas oportunidades, das mesmas regalias, vão comer a mesma comida, vai todo mundo ter igual. Então ele tem um discurso inicial, né? E aí só para a gente pontuar de onde vem. O comunismo ele foi teorizado por Karl Marx. Karl Marx ele é considerado o pai do socialismo, do comunismo, né? E foi através do livro Manifesto Comunista, de 1848. Em 1848 ele escreveu um livro, Karl Marx, falando sobre o Manifesto Comunista, e lá ele expressava qual era a ideia comunista, né? Ali, aqui, eu até trouxe um pouco aqui, sobre o comunismo. Ele seria, na prática, a unificação do poder econômico e do poder político, né? A ideia comunista era o quê? Vamos acabar com a burguesia, vamos acabar com o poder concentrado na mão de poucos, e vamos distribuir a todos, né? Tanto que Karl Marx ele falava muito do proletariado, do trabalhador mesmo. Ele falava, não, o trabalhador tem que ter tanto quanto o empresário, né? Ele trazia a ideia de mais-valia, né? A ideia de mais-valia é a ideia de que o cara produz 100 e só fica com 10, a mais-valia ali seria 90. Então ele traz a ideia de que teria que ser melhor redistribuído. Então, na teoria, o comunismo, ele seria isso. Peraí, vamos tornar igual, vamos dividir para todos, vamos fazer com que todos tenham de maneira igual, e não apenas um ou dois. Então, a teoria dele é bonita, né? Assim, ela contada sem detalhes, que no detalhe você percebe a maldade dela.
mas sem detalhes, só falando o que eu falei aqui agora, parece muito bonito, né? Tanto que você vê que partidos comunistas, partidos socialistas se aproveitam ainda dessa máxima. Não, porque todo mundo vai comer picanha, todo mundo vai voltar a ter a mesma coisa, todo mundo vai ter salário mínimo alto, todo mundo vai ter... Então ele sempre se vale da ideia de que ele vai pegar a pessoa que é muito pobre e vai tornar ela tanto quanto a pessoa mais rica, eles vão estabelecer uma média, um equilíbrio. Então, na teoria rasa do comunismo, ele seria teoria isso. Rasa, né? A teoria rasa dela, exatamente. E na teoria dela um pouco mais aprofundada, o comunismo na implementação, ele seria justamente quando o poder político, né, que é toda a capacidade de influência, toda a capacidade social, ela se apropria do poder econômico, que são todos os meios de produção, né, são as empresas, são todos... A gente vê o exemplo do próprio... Pegando aqui o nosso próprio país, para a gente contextualizar bem, você vê que nos governos socialistas, comunistas, que foi desde o governo do Fernando Henrique até agora, quando saiu no Temer, você vai ver o número de empresas privatizadas, né? O número de privatizações, o número de estatais, muito grande. O Estado muito grande, né? Isso, o Estado é grande, porque o comunismo, ele por si só, ele é o projeto perfeito de ditadura. O comunismo e o socialismo, ele é um projeto de ditadura. Não existe democracia no socialismo. É impossível, porque ele se apropria do meio político, ele se apropria do meio de produção, como você viu os governos socialistas que governou aqui o Brasil fazendo, né? Eles começaram a construir empresas que faziam tudo, sabe? Desde empresa de tudo. Você via aí um monte de estatal, inclusive dando prejuízo, mas faz parte do processo. Ele se apropriando porque o processo se retroalimenta. Ele é perfeitamente uma ditadura porque eu tenho o meio político, né, que é a influência social, o domínio social, e eu tenho o meio econômico, que é o capital que vai realimentar. Então a roda gira. Então é um projeto perfeito de ditadura, é o socialismo e o comunismo. E todo socialista sabe disso, todo bom socialista ele sabe disso. O cara que ele não sabe disso é porque ele não conhece o socialismo, ele não entendeu o socialismo, entendeu? Já tive a oportunidade na universidade de conversar com alguns socialistas e eles sabiam o que estavam fazendo. Falaram, cara, eu sei que eu estou alimentando uma ditadura e eu quero a ditadura. Eu sei eu acho que eles pensam que vão ficar na parte de cima da pirâmide, né? Eu penso que é isso, porque o cara que topa isso, a única explicação é que ele pensa assim, bom, se eu sou professor e eu tô fazendo aqui na faculdade vários alunos meus serem socialistas, eu acredito que quando a coisa acontecer eu vou estar em um patamar um pouco acima. Eu vou ser uns do que vai comer picanha, né? Porque a galera não vai. É isso aí. Ele visa concentrar, né, a administração estatal, e a galera que entende, o Olavo de Carvalho, ele dividia o comunista em 3 níveis. Tem a massa, que é manobrada ali, a galera que é manobrada. Tem a segunda classe, que seria o pessoal que até leu algum livro. Você vai ver que a maioria dos socialistas, dos comunistas, muitos deles nem leram os livros de Karl Marx, que é o pai, de Antônio Gramsci, que são os pais do comunismo. Ele ouviu o professor falando, ou ouviu alguém explicando. Então essa segunda classe. Tem a primeira, que é a classe menor, é a menor porcentagem, são pessoas que sabem. Cara, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei para onde eu estou caminhando, eu sei que a gente está caminhando para um regime ditatorial, um regime onde o Estado manda, onde o Estado governa todos os meios, e eu quero isso. Então existem sim, o socialismo e o comunismo, ele caminha para isso. Se ele não caminha para isso, ele não é isso. E aí a gente vê o pessoal falando de fascismo. Você vê que o fascismo ele tem sua origem na Itália, com Mussolini, e ele originou justamente disso, o fascismo e o nazismo. Tanto que você vai ver que o nazismo, um dos nomes do nazismo, no final é socialismo, é socialista. Isso. O nazismo ele era por si só socialismo. O que aconteceu? É como aquele trabalho de escola bem feito. Karl Marx fez um trabalho de escola bem feito, aí o coleguinha foi lá, olhou e quis copiar. Pô, o trabalho está bem feito, sabe? Copia, mas não faz igual. Aí copiou, modificou alguma coisa e fez. É um regime de ditadura. O Lenin fez isso, né, cara? O Lenin, ele não pegou ele pegou algumas coisas de Karl Marx e depois também já emendou a teoria dele também, né? Já foi uma parada mais radical, né? Porque o Karl Marx era um processo mais demorado, eu acho, né? O Lenin já foi partir para cima mesmo, de derrubar o império.
Karl Marx ele falava muito de protesto, né? Vamos protestar, vamos reivindicar. Já Lenin não, ele falou, vamos dominar pela força. Isso. Vamos dominar pela força, mão de ferro, e domina pela força, e a gente vai conquistar por meios bélicos mesmo. Ô, Davi, e tipo assim, a gente falou aqui, né, que o socialismo, o socialismo para mim é o nome bonito do comunismo, né? Tipo assim, o cara que é comunista, ele nunca vai falar que ele é comunista, ele vai falar que ele é socialista, né, para parecer um pouco mais bonito, assim como é toda a ideologia comunista. Tipo assim, se você falar assim, o que é o comunismo? O comunismo é dividir para que todo mundo tenha uma vida igualitária. Esse discurso, ele é bonito. O cara olha assim, a pessoa mais humilde escuta assim, cara, isso para mim não é ruim, isso para mim é bom, né? Então, por que não dá certo? Tipo assim, se o discurso é bonito, aonde que na prática dá errado? Então, por ser um projeto de ditadura, acontece uma coisa natural. O que acontece? Não existe democracia. A democracia lá da filosofia grega, aquela democracia teorizada na Grécia, que é a ideia de que todos trazem suas opiniões, todos têm oportunidades iguais e decidimos a partir da maioria. O socialismo, por si só, ele não admite isso, porque ele é um projeto de ditadura, ele é um projeto de domínio, governo totalmente totalitário. Então, ele na prática não funciona porque a gente, por si só, a gente não suporta isso. Então, o que o governo ele tem que fazer? Todo Estado acontece assim. Ele começa por meio do convencimento, na prática. Na prática, nu e crua, sem muita teoria. Ele começa pelo convencimento. Tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Só que, naturalmente, um ou outro se rebela. E aí o Estado tem que fazer o quê? Ele tem que apelar para a força. E aí ele apela para a força e a força funciona. E automaticamente ele começa a viver na base da força. Você vai ver que todo Estado ele cansou de teorizar e de conversar com os rebeldes e ele vive na base da força. A gente tem os exemplos atuais aí no nosso mundo, que é a Coreia do Norte, que é a China, que é um pouco da Rússia, que é Cuba, aqui a Venezuela, aqui agora, que é a Bolívia, que é a Nicarágua aí de Daniel Ortega, que está fazendo isso aí com as freiras aí, com a Igreja Católica. Então são todas pessoas que em um primeiro momento tentou conversar, mas só que a conversa não funciona. Então a teoria ela não funciona porque a sociedade não suporta a ditadura. Porque o ditador ele é único. E todo mundo quer liberdade, né? Tanto que a principal forma de você punir um ser humano é como? Encarcerando ele, você privando ele da liberdade. Por que a privação de liberdade é a principal forma de punição? Porque eles sabem que a nossa principal vontade, desejo e anseio é viver em liberdade. Então, quando um regime totalitário ele vem e tenta exercer poder e domínio sobre você, você lembra que você gosta muito da sua liberdade, você quer agora gritar pela sua liberdade. E o regime totalitário não aceita a liberdade. Então ele vai te oprimir. É naturalmente o caminho da opressão. Ou você se curva, ou você vai sofrer uma punição, né? Em alguns países, né, hoje em dia, ainda existem países que punem com a morte, mas você via isso mais na época da Segunda Guerra Mundial, era morte na hora. Então você vê que ele não dá certo por si só. E aí, pelo viés econômico, você desestimula a produtividade. Você vai ver que não tem produtividade num país. Você olha para Cuba, vai ver os carros de Cuba, você vai ver que eles são carros antigos até hoje, né? Tanto é que pelo fato deles terem um mercado fechado, eles não importam carros, eles não deixam que outras empresas entrem, quanto pela produção nacional. A ditadura ela desestimula a criatividade. Ninguém é criativo debaixo de opressão. Então, eles não conseguem ter um crescimento. Pega a Coreia do Norte, pega todos esses países, eles não têm crescimento, né? Onde não há liberdade, não tem crescimento porque a criatividade é saciada. E o Estado domina, o Estado manda em tudo, as pessoas são desestimuladas a produzir. Ninguém tem estímulo de produzir. Produz na obrigação, produz no limite, né? Você vai ter a minha força exercida no limite da minha capacidade por obrigação. Não porque eu tenho um estímulo natural, como você vai ver o Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, onde as pessoas produzem porque tem expectativa de ganho. Socialismo por si só, a ideia de falar que você vai dividir tudo, desestimula. É como a gente pega aí, imagina você aí e o seu amigo, e vocês estão 10 pessoas, você mais 9 pessoas, vocês estão trabalhando. Você deu o seu melhor, você se esforçou, você se dedicou. Chegou no final do mês, o salário foi igual.
mas você produziu muito mais que todo mundo. No próximo mês o que você vai fazer naturalmente? Você vai baixar o nível. Eu vou produzir igual ou menos. Davi, mas vou te falar, isso é se der tempo de desanimar, né? Porque dependendo do regime, como for, se o cara tiver com muita raiva no coração, ele já vai chegar logo, ó, bloqueando contas, aquilo que tu tinha, tu não tem mais, ó, tu tem, sei lá, dando um exemplo aqui, tu tem 10 mil na conta, esse dinheiro agora é do Estado. A tua casa, que tem 3 quartos, agora vai morar 3 famílias. Tipo assim, tem situações que não dá tempo nem tu desestimular. Aí quem tem muito dinheiro consegue ainda sair do país. E a massa, quem não tem, a gente vai ficar aqui lascado. Que a gente vai ter que ficar à mercê de um governo totalitário que, pô, eu trabalho, mas aquilo que eu ganhava já não ganho mais, porque agora é o Estado que diz o que eu tenho que ganhar, e se é igual para todo mundo. Sei lá, imagina aí que você ganha R$2.000 por mês, o Estado vai te dar R$300 porque diz que aquilo ali você consegue se manter e todo mundo fica igual, né? Tem situações que não dá tempo nem de desanimar. Isso foi o exemplo que você está falando, é tão real que isso foi o exemplo da Venezuela e da Argentina. O que acontece? O globalismo fez isso, né? A galera que tem grana, que está mais informada, desculpa, esse pessoal, eles saem. Aconteceu isso na Venezuela e na Argentina. O pessoal que tinha mais dinheiro foi para a Europa. O pessoal que tinha moderado, classe média ali, veio para o Uruguai e veio para o Brasil. E que sobrou para quem? Para o pobre. No socialismo e no comunismo, quem mais sofre são os pobres. Até mesmo porque nesses regimes, o que acontece? Eles precisam do meio de produção. Eles necessitam. Então, por exemplo, se o empresário... Você viu isso aí, o próprio governo do PT ele fez isso. O Lula ele fez isso, ele teve os seus amigos. Eu tenho lá a construtora, a Odebrecht. E eu preciso de gente construindo. E o cara tem a expertise, ele tem um conhecimento técnico, ele sabe fazer o trabalho. Não dá para subjugar esse cara. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que favorecer ele e trazer ele para o meu lado. Então as pessoas mais abastadas, elas se favorecem do regime desse. Quem está no topo da produção mundial se favorece de um regime comunista socialista, porque ele sabe que o ditador vai precisar dele. Ele sabe que o ditador no topo come a picanha. A galera de baixo não come. Quem está na base vai comer cachorro. É o que, com tristeza eu falo isso, não tenho nenhuma alegria nisso. Você vê aí, ó, tem vídeo, pessoal comendo cachorro, comendo gato na Venezuela. Acabou a carne, reviraram lixo, né? Em fazendas que eles matavam boi que morreu há dias e eles tinham que enterrar, gente desenterrando para tentar achar um pedaço de carne que ainda desse para comer. Então você vai ver que o que sobra sempre para o pobre. O mais sofredor, o mais afetado em um regime desse é o pobre, porque ele vira massa de manobra literalmente. Ele é jogado para a esquerda, direita, frente, trás, da forma que o ditador ele quer. Então um regime desse ele pega a gente, eu, você, a gente somos os mais afetados no regime desse daí. Com certeza. E Davi, tipo assim, tudo isso, né, que a gente falou e tal, pô, cara, o cara imagina assim, mas pô, isso aí acontece lá na Coreia do Norte, acontece, pô, já aconteceu na Rússia, né, acontece lá em Cuba, mas pô, aqui no Brasil, aqui o Brasil é gigante, aqui não tem como acontecer isso, né? Será que não tem como acontecer isso? Ou já está acontecendo? A imprensa já está sendo censurada, né? Já é um primeiro passo. O que acontece? Acabou a Segunda Guerra Mundial, iniciou-se o que a gente chama de Guerra Fria. O que é uma Guerra Fria? É uma guerra onde não usam armas, é uma guerra intelectual. E aí o que acontece? A União Soviética, né? Ela ainda existindo depois da Segunda Guerra Mundial, começou uma guerra contra os Estados Unidos, uma guerra fria, uma guerra de domínio, de expansão. E no projeto de expansão, eles entenderam que pela Europa não dá, né? Foram 2 guerras ali na Europa que deu errado, não dá certo, não está dando por aqui, vamos usar outros meios. Vamos fazer o quê? Vamos descer para outros lugares. E eles começaram a desceram para a África e desceram para a América do Sul. E aqui na América do Sul foi criado um projeto de domínio aqui para a América do Sul. Isso tudo é muito engraçado porque parece coisa de filme. Eu sei que parece coisa de filme. Nossa, você está teorizando. Mas eu convido todo mundo que está assistindo parece aí... que o assunto é realmente de filme, porque, tipo assim, quando começa a falar... Cara, quando eu começo a falar com alguém isso, eu fico olhando para a cara da pessoa como se a pessoa estivesse falando assim, começou o maluco. Não.
Faz o seguinte, você que está vendo aí, dá um Google, entra no site Mídia Sem Máscara e procura as atas do Foro de São Paulo. Foro de São Paulo é o nome. O Foro de São Paulo é o projeto de domínio e expansão do comunismo na América Latina. É o projeto de dominar. O que é o Foro de São Paulo, em resumo? Foi uma reunião entre todos os interessados, ex-agentes da KGB. A KGB era a área militar de inteligência da Rússia, da antiga União Soviética, que vieram para cá, para a América do Sul, para expandir o domínio, a ideia, né, e o domínio na América do Sul. E eles criaram dentre uma das suas reuniões, eles criaram o que se chama de Foro de São Paulo. E o Foro de São Paulo nada mais é do que um mega partido, né? É uma ideia de domínio e expansão da América Latina mesmo. Você pode ir no Google, se você não encontrar, digitar atas do Foro de São Paulo e aparecer, tem mais ou menos 730 páginas e ela não está completa. Você encontra ela no... Tá até aqui, eu até botei aqui. São 730 páginas. Você pode encontrar no site Mídia Sem Máscara. Você vai entrar nesse site, você vai lá, tá a ata, tá lá, você vai jogar o nome do Lula. Joga Lula, dá Ctrl F e bota Lula, que são 730 páginas, você não vai ler tudo e tá em espanhol. Bota Lula, você vai ver o nome do Lula lá. O Lula, juntamente com Fidel Castro, de Cuba, e juntamente com outro, quem foi o outro? Foi o Morales, da Bolívia. O Frei Alberto, Fidel Castro e o Lula são os fundadores do Foro de São Paulo. Ele foi feito logo depois da União Soviética. A União Soviética ela se extinguiu, logo depois foi criado, né? O Muro de Berlim caiu, tudo aquilo que aconteceu na Europa deixou de acontecer. Vieram para cá, para a América do Sul, e começaram esse projeto. Pô, deve ser a teoria da conspiração. Você vai ver quantos países já são socialistas na América do Sul, né? Só está sobrando o Brasil aí, o Uruguai, que é meio barro, meio tijolo, e eu acho que o Peru, não lembro agora qual outro país. Davi, que tá. Isso aí que tu falou, tipo assim, o Brasil, o que aconteceu? Nessa reunião em 1990, quando começou o Foro de São Paulo, se você for buscar aí, tem vídeo do próprio Lula falando que daqui a 30 anos a América do Sul seria socialista. 1990, eu nasci em 1990. Até hoje são 32 anos, né? O que aconteceu? O único país que não é socialista na América do Sul ainda é o Brasil. Mas por quê? Teve a Argentina, que entrou um presidente de direita, né, em 2015 ou 2016 por aí, mas na eleição seguinte ele já perdeu, porque como o Estado estava todo aparelhado, estava totalmente dominado pela esquerda, eles fizeram a máquina parar para que o presidente não pudesse fazer nada, e aí na eleição seguinte ele não conseguiu se reeleger. Pode parecer algo parecido com o que está acontecendo aqui no Brasil, né? Então o que aconteceu? A esquerda ela não esperava o advento da internet do Bolsonaro em 2018. Porque se a esquerda ganha em 2018, já era. Por que eles estão com tanta sede, com tanta raiva no coração nessa eleição? É porque, cara, é tudo ou nada. Para eles é tudo ou nada também. Da mesma forma que para a gente para eles também. Porque a ideia deles era em 30 anos, quer dizer, 2020... toda a América do Sul ser socialista. E, entre aspas, seria, né? Se tivesse acontecido o advento da internet em 2018, que nenhum comentarista político consegue explicar o que aconteceu, o cara sem dinheiro nenhum para ganhar uma campanha presidencial, se não é aquilo ali, já era, mano. A gente era um país socialista de verdade, já. E você vai ver que o Lula... O governo do PT ainda não divulgou o plano de governo. O plano de governo ainda não foi divulgado. Isso é impressionante. É você contratar um cara para fazer o trabalho na sua casa e o cara não te dizer o que vai fazer. É você contratar um arquiteto e o arquiteto falar assim, deixa que eu começo. Tá bom, tu vai fazer o quê? Ele, depois eu te falo. Me paga primeiro. Me bota primeiro para trabalhar que depois eu te falo. Como assim? É o que o governo do PT está fazendo. Eles querem começar, eles estão escondendo o tempo inteiro o plano de governo, mas é o plano de governo do PT, não é o plano de governo do Lula. E aí, se a gente for basear pelo de 2018, onde o plano foi divulgado, pega na internet. Qual é a ideia aqui? A ideia aqui não é em si trazer um candidato A, B ou C, a gente refletir
e ser inteligente. E a inteligência pressupõe a opinião. Como você forma opinião? Você ouve um lado, você ouve um lado, ouve o que esse lado fala dele e ouve o que ele fala mal do outro lado. Você ouve esse lado, você vê o que ele fala dele mesmo e vê o que ele fala mal desse outro lado. E aí você forma opinião, você constrói a sua opinião. E aí isso é inteligência. Então você aí pega, faz isso. Você vai ver que em 2018 o Haddad divulgou o plano de governo dele e lá no plano de governo, e o Lula falou isso num debate desses há pouco tempo, ele falou de refazer a Constituição. Sim. Ele falou de reescrever a Constituição. Isso parece bobeira, só que foi assim que os outros países restabeleceram. Cuba... O Chile agora tentou fazer, né, cara? O Chile agora, porque foi reprovado, mas o Chile tentou mudar a Constituição agora. Isso aí, então mudando a Constituição, ele, por exemplo, ele pode alterar o que ele quiser. Ele pode mudar, como outros países fizeram, até mesmo abolir. Né? Você vai ver que a Coreia do Norte, Cuba, todos esses países aboliram, não vai ter presidente nenhum. Tanta falha que a nossa Constituição tem, mas ainda assim é melhor deixar do jeito que está do que deixar o PT fazer uma Constituição, né? Então você vai ver que o plano de governo dele é plano totalitário mesmo, é um regime, só que ele sabe que se falar isso pra gente, você vai ver que isso que você está falando é tão real que fizeram isso com o Enéas. O Enéas fizeram isso com ele. Pô, pegaram ele, ridicularizaram o Bolsonaro como mais um Enéas. Vamos fazer dele um Enéas. Você vê que pegaram ele, fizeram o Enéas de maluco, né? Até eu lembro do Cacete Planeta, zombando. Você tinha um personagem que era o Enéas, zombando o Enéas. Eu vejo que ele quer fazer dele zombaria, só que é o que você falou. Graças a Deus a internet veio, as pessoas começaram, que são inteligentes, começaram a refletir e ver, não, peraí, não é isso que eu quero. Não vou votar nesse cara, não. E aí foi aí que ele perdeu, né? E ele tá aí com tudo para voltar, porque é voltar para ficar. Ele sabe que se voltar, ele vai ficar. Deixa eu ler aqui o que a Lívia colocou aqui. Eu vi esse vídeo do Lula. Disse que para implantar o comunismo não pode ter pressa. Não tem pressa. Precisa fazer um trabalho ideológico e cultural para a maior aceitação do povo. Já tem livros de comunismo para a educação infantil. Eles usam a história da escravidão e racismo para implantar o comunismo. Eles não conseguiram por armas, né? Lá no passado eles tentaram através de arma, né? O próprio Dilma, o próprio Lula, José Dirceu, tem relatos aí, documentados que eles foram presos, né? Pegaram em armas, né? Para tomar o poder aqui no Brasil e não conseguiram. E aí depois de Paulo Freire, né? Depois que foi aberto a redemocratização, né, do Brasil, eles colocaram Paulo Freire à frente desse exército aí para trabalhar lá nas escolas, né? Mas o ideal do Paulo Freire é o mesmo do Che Guevara, né? A única diferença é que não pega em armas. Lá na escola, então sem pressa nenhuma. Tanto que em 90 o Lula falava que para a América Latina ser toda socialista. Então, assim, não tem pressa. É plano de poder, assim, longínquo, né? Tipo assim, não tem amanhã, não. Você vê que a China ela tem 100 anos de projeto de governo já. A China ela já tem um projeto de 100 anos à frente. Então, o projeto deles é longo. E eles usaram a ideia de Antônio Gramsci. Antônio Gramsci foi quem disse, peraí, não vamos dominar os corpos, vamos dominar as mentes. Então, Antônio Gramsci ele começou a falar que eles deveriam dominar pelas universidades e deveria dominar pela igreja. Ele teorizou isso. Não, peraí, vocês estão fazendo da forma errada. O pessoal está virando mártir, o pessoal está entrando em combate. Não vamos fazer isso. Vamos dominar pela mente, né, pela intelectualidade, e vamos dominar pela religião. Vamos dominar os meios pelos quais eles pensam e fazê-los pensar como a gente quer fazer. Antônio Gramsci tem escrito sobre isso. Ele foi o teórico disso, foi ele, né, que deu origem ao que hoje a gente vê na educação brasileira, que a nossa irmã Lívia aí falou. E o Antônio Gramsci, inclusive na teoria da libertação, né, teologia da libertação, ele é um dos pais da teologia da libertação aqui no Brasil, né? Essa questão da libertação era até algo que eu queria, até anotei aqui, porque o PT ele tem falado... Galera, desculpa aí que o vizinho aqui ligou a furadeira agora. Não sei se está ouvindo o barulho, mas vai dar bom. O PT ele tem falado, né, que o Partido dos Trabalhadores nasceu da igreja, né? E de fato é uma verdade, né? Verdade. O PT ele nasceu da junção dos trabalhadores e da igreja. Só que assim,
a igreja, no caso, são de padres, que tinha ali uma teoria da libertação, né? Como hoje a gente tem visto muito padres e pastores querendo atualizar a Bíblia, né? Então, usando ali temas como escravidão, dizendo que a Bíblia é escravocrata, dizendo que a Bíblia é machista. E aí essa galera pega uma visão libertária, né, para dizer assim, não, a gente precisa sair dessa caixinha da Bíblia, né? E aí nasceu a teoria da libertação lá atrás, em 1990 por aí, aonde o PT de fato nasceu da igreja. Mas quando o PT fala isso, a gente tem que entender isso. Não veio do cristianismo, do real evangelho. Veio de uma teoria da libertação, aonde temas como racismo, como a Lívia falou aí, usaram todos esses temas para dizer que se precisa sair da caixinha da igreja, da caixinha da Bíblia, para a gente poder ser livre, né? Para a gente progredir, né? Fazer como é o progressismo, né? É um projeto de implosão cultural, né? Eles entram e implodem, né? Eles entenderam que tem coisas que você precisa explodir, de fora para dentro, mas tem coisas que você precisa implodir, de dentro para fora. E a teologia da libertação, ela justamente veio com esse pressuposto de entrar na igreja e relativizar. Você vê isso até hoje. Por isso que você vai ver que tem igreja de homossexual. Isso tudo é fruto da raiz da teologia da libertação. Eles começaram a relativizar tudo. Espera aí, mas por que o sexo antes do casamento? Por que eu não posso fazer o sexo antes do casamento? Por que só depois? Por que tem que ser assim? Por que tem que ser assado? E o que eles fizeram, no caso do PT, quando ele começou com a teologia da libertação, foi entrar na igreja católica mesmo para fazer dela um megafone. Ele quis usar daquele meio para difundir ideias comunistas, socialistas, como a gente viu inicialmente, deturpando, inclusive a visão de Cristo, né? Uma das ideias da teologia de libertação é falar que Jesus era um comunista. Não, Jesus pensava em todo mundo. Deus pensava em todo mundo. Pensava, só que não da forma que um ditador pensa, né? Tanto é que você vai ver que o nosso texto áureo da Bíblia fala que Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu o Filho para que todo aquele que nele crê. Ou seja, você é livre para crer ou não, né? Você é livre para aceitar um relacionamento com Deus ou não. Tem uma consequência, mas você é livre. Então, eles tentaram deturpar essa ideia e várias outras ideias, usaram, e como ainda estão usando hoje, agora a igreja, né? Na época começou com a igreja católica, que era mais forte, mas agora começa com as igrejas protestantes, a disseminar ideias assim dentro da igreja, relativizando conceitos básicos da palavra, para fazer com que a gente aceite o comunismo. E tem muito cristão que aceita. Tem muito cristão que aceita até por uma ignorância, sabe? Eu entendo que não é por mal. A maioria não é por mal. É por uma ignorância. Ele aceita as ideias, ele concorda com as ideias, ele vota em partidos socialistas, partidos comunistas, com a intenção de que ele está fazendo algo bom. Mas não é cabível na realidade. Teu áudio tá saindo não. Peraí, tinha desligado. É porque entra naquilo que a gente falou no começo, né? Tipo assim, o discurso é bonito. Então, assim, se o discurso é bonito, eu não sei o que aquilo vai dar. Bom, se no primeiro momento o discurso é bonito, pô, eu tô na igreja, e pô, se fala que vai dividir para dar para os pobres, se fala que vai melhorar a vida das pessoas, pô, então não tem por que eu não votar, né, num partido socialista comunista. Porque, tipo assim, diz que eu sou livre, diz que eu posso a cada dia buscar algo melhor, né? Porque a visão progressista é essa, né? O conservadorismo, ele conserva tradições, mandamentos, aquilo que deu certo, aquilo que a história, né, daqui onde a gente está hoje, 2022, para trás, o conservador pega e olha a história. Bom, isso aqui deu certo. Isso aqui não deu certo, eu não vou usar. Mas isso aqui deu certo, então eu vou levar para minha vida. Acho que tinha travado, Davi. Travou. Travou, mas eu continuei explicando um pouquinho aqui do conservador, do progressismo aqui. Então é isso aí. Repete aí, só para de repente a galera que acho que estava parada lá. Estava parado. O que eu falei foi que a ideia progressista, ela tem por si só
na sua finalidade de maneira espiritual, olhando com um olhar espiritual, ela tem por finalidade destruir a ideia cristã na sua essência, como uma fé, como vida, como a gente conhece como vida, e transformar a fé cristã como só mais uma teoria, como, sabe, transformar Jesus em Sócrates, Aristóteles, Platão, como um filósofo que tinha ideias boas, mas é só um filósofo, nada a ser seguido de forma real, de forma intensa, mas ser ouvido e eu faço o que eu quiser, eu relativizo. Você vai ver que a instituição cristã, quer dizer, casamento, por exemplo, eles tentam fazer isso o tempo inteiro. Pega o casamento, que é uma instituição, né, constituída por Deus, o homem e a mulher, desde a criação do homem, e hoje eles fazem o quê? Não, o progressismo. O homem pode casar com homem, mulher pode casar com mulher. No Canadá, poligamia, né? Como é que é? O casal saiu com várias pessoas, né? Como é que é? Relacionamento livre, né? Aberto, relacionamento aberto. Teve um cara agora aí que ele casou com 7 mulheres, acho que foi 7 mulheres aqui no Brasil, casou mesmo, de forma legal. Até um padre fez o casamento dele. Um padre fez, parece que foi um padre ou foi um pastor. Aí você vê, esse cara é o cara da teologia da libertação. É o cara que está relativizando tudo. Aí, Davi, pô, essa semana eu até te mandei o vídeo, não sei se você chegou a ver. Cara, com isso aí que a gente está falando, o que está acontecendo? Eu vi na Globo News e na BBC. O que eles estão fazendo com isso? Eles estão pegando essa teoria da libertação, que antes era na Igreja Católica e hoje está na Igreja Evangélica, muito por conta de ignorância mesmo, como a gente conversou aí, né? Tipo assim, não é nem por maldade, é por uma falta de conhecimento mesmo. O pastor Luiz, conversando comigo ontem, até falou, vai ter pessoas que não vão receber o Evangelho, né? Então, assim, a Globo News e a BBC, pelo menos faz 2 que eu vi, né? O que elas estão fazendo? Elas estão pegando essas pessoas que têm esse pensamento mais libertário, mais, né, revolucionário dentro da igreja, de uma teoria da libertação, estão pegando esses pastores, pessoas relevantes dentro da igreja, para dizer que, tipo assim, essas pessoas, por não ter um pensamento mais conservador, mais alinhado com o evangelho, tá sofrendo perseguição dentro da igreja. Eu fiquei espantado quando eu vi essas... Eu vi um pastor bem conhecido, né, dando uma entrevista na Globo News. Eu vi toda a entrevista, eu fiquei espantado, o Ed Renekiewicz, né? E vi um documento, tipo uma matéria, né, da BBC, pegando relatos de cristãos. E aí você vê nos relatos que são pessoas que, assim, com todo respeito, cara, de verdade, aqui a intenção jamais é dividir, muito pelo contrário, mano. Pô, tá maluco, dividir o corpo de Cristo. É levar realmente um entendimento de que, cara, essas pessoas que estavam dando um relato, você via que, mano, era ignorância, não era por maldade. É porque realmente não vivia a palavra real, sabe? Não vivia o real evangelho. E ali, de repente, na igreja eu não sou aceito por isso ou por aquilo, porque eu penso de um jeito, quer dizer, sempre assim, eu penso, eu acho, eu não concordo, e aí leva como se fosse excluída, perseguida, né? E eu fiquei espantado, cara, eu falei, meu Deus, assim, me espantou, não era pra eu ter me espantado, né? Mas assim, é porque eles estão jogando tão baixo, né? A Globo News está batendo tanto nessa questão agora, né? Porque como eles sabem que a maioria do eleitorado evangélico tem um direcionamento, eles estão indo nessa linha. E eu falei, caraca, eles estão jogando muito baixo. Isso aí que você está falando é interessante até para a gente, de uma maneira geral, não só na linha, no viés político, mas de uma maneira geral, entender que não é o que eu acho. Quando eu aceito a Cristo e eu levanto as minhas mãos e digo, Cristo, seja o Senhor da minha vida, agora a minha vida é como Paulo fala lá em Gálatas 2:20, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, não é mais a minha opinião, não tem mais o eu acho, tem o que a palavra pensa a respeito. Então é eu pegar a palavra, eu pegar tudo o que for, eu devo pegar e botar ao lado da palavra. Não passou no crivo da palavra, não passou pela peneira da palavra, não deve fazer parte da minha vida.
Então, o nosso critério de escolha para tudo, a gente tem como norte, como orientação, a palavra de Deus. Eu coloco a palavra do lado, coloco o que quer que seja do outro, não passou, eu não aprovo, eu não vivo. Então essas pessoas aí, como você bem disse, elas partiram do princípio de quê? Eu, mas não vivo mais eu. Se eu aceitei a Cristo, não tem mais o Davi, tem o que a palavra diz. Não tem mais a minha opinião, tem o que a palavra pensa, o que o Espírito Santo de Deus pensa a respeito daquilo ali e fala no meu coração. Então, você vai ver que elas foram aproveitadas, se aproveitaram delas, né, para fazer elas falarem, criaram uma matéria tendenciosa para querer dizer que é relativo. E aí, quanto à ideia de perseguição, você vê como a ideia de perseguição foi reduzida, né? Você vai pegar aí países que realmente perseguem, você vai ver irmãos. Lá o Afeganistão é atualmente o país, ele foi, esse ano, foi para o 01, do país que tem maior perseguição a cristãos. Site do Portas Abertas, recomendo a todo mundo entrar nesse site, é um site que fala sobre projetos missionários e ele cria estatísticas a respeito de perseguição de cristãos. Então entra aí no site. Qual o nome aí do site? Portas Abertas, procura Portas Abertas no Google, Portas Abertas. E aí você dá uma lida lá no Portas Abertas, você vai ver que agora é o Afeganistão, mas durante 20 anos foi a Coreia do Norte. Desde 2010 até 2021, a Coreia do Norte, que é comunista, foi o maior perseguidor de cristão que teve na história. Daí você vê um regime comunista. Isso é um regime comunista na prática. Esquece a teoria, vamos para a prática? Esquece a teoria. Tem coisa que não dá. Eu posso te falar assim, olha só, brigadeiro tem um gosto muito bom, é docinho, tal, mas só a experiência vai te provar se brigadeiro é bom ou não. Você tem que comer um brigadeiro para saber se brigadeiro é bom. Então o comunista, ele vai te contar uma história, mas é você ver quem está experimentando o comunismo que vai te trazer a realidade do que ele é. Coreia do Norte está aí para te provar isso aí na prática. Cristãos perseguidos, não pode sair da Coreia do Norte, não pode exercer seu direito de falar, de liberdade, nem o seu culto religioso. Quem é cristão na Coreia do Norte tem que viver escondido, tem que viver em caverna, tem que viver em buraco, tem que ficar mentindo o tempo todo, dizendo que não é. Você vê que todo país comunista, todo regime comunista, Cuba aí desde 1959, desde quando a família Castro assumiu Cuba, você vê que as igrejas são perseguidas, tem limite para falar. Quantos pastores de Cuba vocês já viram? Você vê pastor dos Estados Unidos, você vê um pastor outro da Europa, mas procura na internet aí um pastor cubano que fala direto de Cuba, que tem um canal no YouTube falando de Cuba, mandando uma mensagem, não tem. Então é a prática que vai dizer pra gente, é o que você está falando. Como que um cristão vai lidar com isso aí? Vamos ver a prática da coisa, olha na prática como isso funciona, não faz sentido um cristão apoiar isso. É um regime que persegue o cristianismo e persegue por um único motivo. O comunismo ele não tolera nenhuma outra ideologia. Ele é uma ideologia totalitária que se estabelece como única e ela não tolera divisão. O cristianismo por si só divide, porque nós temos a nossa fé, né? A gente vê hoje no Brasil, eu não concordo com várias coisas. Isso que eu ia te perguntar, porque que, tipo assim, muita gente pergunta, né? Mas por que a esquerda, ou o PT, ou qualquer país comunista, ele persegue cristãos? Se o evangelho só tem coisa boa, por que eles vão perseguir o cristão, né? É muito nesse sentido, né? Porque o evangelho ele tem um posicionamento, independente de direita, de esquerda, de qualquer governo que for, o evangelho é um posicionamento, né? E aí quem quer dominar um povo não vai aceitar que qualquer ideia bata de frente, né? Vamos dizer assim. Você vai ver que Daniel Ortega, lá na Nicarágua, agora ele está fazendo o quê? Expulsando as freiras lá, né? Expulsando os religiosos. Por quê? Porque ele está estabelecendo uma ditadura. A ditadura ela não pode, você vai ver que a Coreia do Norte, que é uma ditadura já estabelecida e consolidada, você vai ver que até o corte de cabelo tem limite, você tem que cortar o cabelo de acordo com o que o Kim Jong-un libera. Você vai ver que as crianças elas cantam um hino nacional que exalta o ditador Kim Jong-un, exaltam ele. Então não dá para competir com Jesus, não dá para virar para o ditador e falar assim, o meu maior amor é Jesus Cristo. Ele não tolera ouvir isso soa ruim aos ouvidos dele. Ele não vai aceitar. Ele quer que você diga assim, o meu maior amor é você, ditador. É o que o Kim Jong-un faz com as crianças lá, com todo mundo lá. As pessoas pensam na Coreia do Norte que ele é capaz de ler a mente. Tem documentário disso, bota no Google aí, Coreia do Norte.
Pode pegar aí os 10 primeiros documentários, você vai ver isso que eu estou te falando. E as pessoas pensam, vê se você consegue entrar na Coreia do Norte facilmente, consegue em qualquer lugar na Coreia do Norte. Tem aquele filme, né, o Entrevistador, né? Não sei se tu já viu esse filme. Já. Que ele foi até censurado durante muito tempo. Cara, esse filme é muito bacana, porque mostra real mesmo ali. O cara foi dos Estados Unidos, um repórter, e aí ele conseguiu estar ali com o ditador ali, né? Vendo ali as intimidades dele e tal. E, pô, muito bacana. Você vê que quando ele chega lá na Coreia do Norte, o sacolão, né? O mercado é tudo fake. Plástico. Né? Isso. Isso aí. Muito legal esse filme. Quem puder procurar aí, eu não sei onde tem, não sei se tem no YouTube. O Entrevistador. O Entrevistador. Mas procura um documentário, Lívia. Tem documentário, depois eu mando para você uns documentários bons, mas você vai ver na prática, um regime comunista, socialista, ele não suporta a diferença. Aí você vê a galera aí, ó, a galera LGBT aí, né, que apoia, já vi até com camisa de Che Guevara. Lá em Cuba, ele fuzilava, ele matava, levava para La Cabana e fuzilava lá dentro. Eu nunca entendi isso, cara. Por que o homossexual, ele... O Jean Willis, né, usava direto aquela boina lá do Che Guevara. E eu nunca entendi isso. Pô, o cara matou... Foi os primeiros que foram mortos quando ele chegou lá, mano. Foi os primeiros. Então, mas como é que funciona o processo de implementação de uma ditadura? Primeiro, você divide tudo. Isso é antigo. Maquiavel já falava isso. A Arte da Guerra lá, esqueci o nome do doido lá da Arte da Guerra, do livro da Arte da Guerra já falava isso. Primeiro você divide todo mundo. Cria pequenos grupos. Fica mais fácil, né? Como é que um leão caça? Você pega em qualquer documentário, vê como é que um leão caça uma leoa calça, qualquer felino. Ele faz o quê? Ele separa o mais fraco, ele cria separação, ele corre atrás da manada, só que ele sempre tenta tirar um da manada. Tirou um da manada, acontece que ele fica mais fácil de dominar, ele fica mais fácil de matar. Então é um princípio básico da natureza, você divide, você separa, porque é mais fácil dominar. Então a ideia do Jean Willis, quando ele fazia isso, era justamente criar essa separação, criar essa confusão mental de pequenos grupos, de minoria. É muito sorrateiro, né, cara? A ideia é muito sorrateira. Separa, tanto é que no comunismo não tem separação, depois unifica. Primeiro eu separei, me estabeleci e dominei, agora eu unifico todo mundo. Divide para dominar, né? Divide para dominar. Eles sempre fazem isso. E aí o cristão, ele sua pergunta foi sobre por que o cristão deveria se preocupar, né, com esse assunto? Sim, porque isso. Ele vai ser o primeiro a ser perseguido. Ele vai ser o primeiro, você vai ser o primeiro a sofrer a consequência disso aí. E aí tem gente que fica assim, mas se eu ficar na covardia, né? E aí você vai ver que a palavra de Deus, quando fala lá em Apocalipse sobre os covardes, sobre os tímidos, em outras versões, aquilo ali pode ser traduzido como covarde. O covarde é o que esconde seu posicionamento. O Senhor Jesus, ele fala, quem me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Então a pessoa que se põe na covardia, você vê, nem Deus, nem o diabo, nem ninguém tolera a covardia. E aí deixa eu te contar uma coisa, lá na China, já estão fazendo isso, identificação facial, as câmeras dos estabelecimentos são conectadas e o governo tem um domínio de todo mundo. E agora você vê o crescimento dos dados, né? Você vê todo um movimento de dados aí no meio mundial mesmo. Dados se tornou o ouro. O ouro atualmente são dados, são informações, porque gera informações. E aí o cara que está na covardia aí dizendo assim, eu não vou me posicionar, eu sou um cristão, vou ficar incubadinho, não vou fazer nada. Deixa eu te dizer uma triste notícia. Os seus dados já estão na mão deles. Você vê aí, você fala aí, blusa cor-de-rosa. Daqui a pouco o Facebook te dá o quê? Um monte de anúncios de blusa cor-de-rosa. Os seus dados estão na mão deles, estão na mão de todo mundo. A hora que o governo quiser listar o dedo, ele usa os seus dados. Em algum momento você postou que era cristão. Em algum momento você postou que você amava Cristo, ou que você era isso ou aquilo. E em algum momento eles vão te cobrar. Então, o momento de você se posicionar, ele vai chegar. Aí tem gente que pela covardia não se posiciona, eu não quero falar nada, eu não quero fazer nada. Só que não adianta. Quando o governo se instalar, que é assim, todo governo é assim, eles obrigam as pessoas a renunciar à fé. Renunciar à fé na prática. Chega lá numa igreja, lá na Coreia do Norte, né? Tem a opção. Para com o culto. Acabou. Em Cuba, isso acontece. Acabou o culto.
E aí você tem, aquela é a forma de você dizer se você nega ou não. E aí, vai dizer o quê? Deixa Jesus para lá, deixa a pregação do evangelho para lá, ou você vai morrer pela causa? Então tem gente que está numa timidez, numa covardia, só que uma hora você vai ser cobrado da sua covardia, da sua timidez quanto ao seu posicionamento cristão. Então, por que o cristão deve se preocupar com esse assunto? Porque ele vai ser o primeiro atingido. Porque quando uma ditadura se instala, ela começa a eliminar os grupos, ela começa a eliminar as minorias, né? Então vamos ir torná-los iguais. Então por isso que a gente tem que se preocupar muito com esse assunto. Davi, mas muita gente, eu escuto muito falar isso, né? Tipo assim, mas vamos falar do PT, né? Tem PSDB também que ficou muito tempo no governo, mas vamos botar aí 16 anos aí do PT, né? Eles ficaram 16 anos e nunca fizeram isso. Por que que agora eles vão fazer isso? Eu sei bem assim o porquê, mas fala aí o que tu acha aí, por que que... Ou se você acha que eles vão fazer isso ou não, né? Eles ficaram 16 anos e não fizeram, né? Porque eu já ouvi muita gente falar isso. Mas eles ficaram aí 16 anos e nunca fizeram isso, por que que agora eles vão fazer isso, perseguir cristão? Então, mas todo o projeto ele é lento. Você vê, a Segunda Guerra Mundial ela terminou lá em 1945. Mas Cuba fica ali, ó, pega no mapa aí, você vai ver que Cuba fica bem embaixo ali dos Estados Unidos ali. Você vê que Cuba, ela foi dominada, a guerra terminou em 45, mas em 59 Cuba virou socialista, ou seja, 14 anos depois. Na Coreia do Norte, todos os países que passaram pelo processo de se transformar numa ditadura socialista, eles levaram tempo. E você vê que o Brasil ele é o último refúgio aqui, olhando pelo lado natural. Pelo lado espiritual, eu vejo que é a misericórdia de Deus aí pra gente ainda não ter virado. Mas pelo lado natural, você vê que o processo está em andamento. A gente está sobrando nessa história, a gente seremos os próximos, é porque o regime ele leva tempo, né? Eu entendo que assim, o PT ele começou, né, tirou a arma do povo, que desarmar é uma parte do processo, ele, com todo o respeito da palavra, mas ele emburreceu a população, tirou a educação para que ela não conseguisse raciocinar e ver o mal que o PT estava fazendo. Ele aparelhou o Estado, começou a privatizar um monte de empresa, começou a estatizar um monte de empresa, né, para poder ter o Estado aparelhado. Ele comprou os grandes, você vê aí ó, na delação premiada aí, quando teve aí na Lava Jato, quanto de empresário grande denunciando o governo do PT como o maior esquema de mensalão, esquema de petrolão, esquema de propina, esquema de tudo, e ele estava favorecendo e ajudando a fazer outras ditaduras, né? Você vê que o próprio Lula ele mandou dinheiro para Cuba, ele mandou dinheiro para Venezuela, ele mandou dinheiro para Angola, ele mandou dinheiro para um monte de país, dinheiro do BNDES, do nosso país. Então, o que eu acho é que ele precisava de um pouquinho mais de tempo. Ele estava só ajudando os amigos, mas a coisa já ia acontecer. Mas aí veio esse tal de Bolsonaro aí, né? Eu acho que o último passo para uma ditadura, para um comunismo, é a censura, né? Porque que acontece? Tudo isso aí, aparelhamento, empobrecer intelectualmente o povo, né? Deixar o povo quanto mais necessitado do governo, melhor, né? O comunismo, o socialismo, ele não quer que as pessoas trabalhem, estudem e prosperem de acordo com o seu mérito, né? Eles querem quanto mais você depender do governo, melhor. O último passo, né, teve a questão também do desarmamento, desarma o povo, né, ter um líder populista. A esquerda tem um líder populista aqui no Brasil. Então, qual é o último passo que eu vejo? É a censura, né? Porque sim, quando você começa a censurar a mídia e o candidato aí está falando abertamente, sem ele não está negando, não está escondendo, sem problema nenhum. No fórum, ele falou declaradamente com todas as palavras: eu vou regulamentar a mídia, eu vou regulamentar a internet. Para quê? Porque quando você consegue fazer isso, o que a União Soviética fez lá no passado, né? O Lenin que teve isso, né? Vamos propagar mentira, que quanto a mentira contada 1000 vezes, ela se torna uma verdade para o povo. Então, quando você tem as mídias, tanto de internet como televisão, rádio, na mão, no seu poder, você consegue regular elas, dizer o que elas podem falar ou não, você começa a propagar mentiras e falar bem daquilo que você quer que fale. E falar mal de quem você quer que fale. E aí, com isso, você consegue
um populismo muito maior para dizer, nossa, realmente, ele é o nosso salvador, nossa, ele é o pai dos pobres, ele que olha por nós, é o Robin Hood, que pega do rico para dar para os pobres. Só que vai chegar um momento que o rico não tem mais, e aí todo mundo vai ficar abaixo da linha da miséria, né? Então acho que faltou esse último passo aí que vai as redes sociais em 2018 não deixou acontecer, né? Isso aí. Você vê que a gente, quando tem a opção de escolha, olha o que está acontecendo com a Globo. O pessoal, você vai ver que tem canal de YouTube que tem mais audiência que programa da Globo. Então, sim, olha o que eles estão olhando. Pô, eles eram soberanos, dominavam, né? De repente, tem que competir com streaming, tem que competir com um canal de YouTube, tem que competir com um monte de gente. Tirou o monopólio. Então, por isso que a Globo favorece tanto o Lula, porque ela sabe que quando ele se instalar, ela vai ser ela vai ser o canal do governo. Não tenho dúvida nenhuma. Ela vai ser, porque eu até falei lá no vídeo lá, eu coloquei o vídeo ontem lá no YouTube, falando sobre a censura, né? E eu falei que, cara, a Globo ela vai ser o canal do governo de verdade. O canal do governo vai ser a Globo. Por quê? Porque ela perdeu muito, o baque foi muito grande. Então o que ela pensou? Ou eu me alinho de vez com um candidato, e por mais que ele seja ditador, que ele fale isso, que ele fale aquilo, que ele vai regular, que ele vai me regular, mas é melhor eu me garantir aqui do que eu ser fechado ou então continuar recebendo esse dinheiro que eu estou recebendo. E aí, com isso, cara, eles conseguem, tipo assim, travar a mente do povo de, tipo assim... Porque a gente sabe que a Globo ainda tem um alcance muito grande, né? Por mais que já diminuiu muito, né? Mas ela tem um alcance muito grande. Então, assim, cara, mesmo ela sabendo que ela vai ser regulada, mesmo que ela vai ter um dono ali, proprietário, mas ela não tá ligando, já tá descaradamente. Porque ela sabe que do jeito que tá para ela não tá dando. Né? É isso aí. Então você vê que esse aí é o passo principal. Tanto que você vai ver que você não tem acesso ao YouTube da China. Não tem. Você não tem internet, o norte-coreano não te manda mensagem pelo WhatsApp. Você não vai encontrar nunca, não enquanto ele estiver lá. E ele só consegue se estabelecer assim, porque ele trava a sua mente. Ele faz você enxergar a 1 metro de distância. Você com a internet você enxerga quilômetros. Com a censura você vai enxergar o que eles querem que você enxergue. E aí fica fácil de manipular. É sempre um processo de manipulação, né? Eles entendem que não dá para convencer. Ninguém se convence de um regime desse porque ninguém gosta, mas dá para manipular. Né? E pouco a pouco a pessoa vai se habituando, né? A pessoa vai aprendendo a gostar, né? Você vai ver que o povo no deserto, lá na própria palavra, você vê que eles aprenderam a gostar das cebolas do Egito, a ponto de sentir saudade. Né? Eu vejo que o povo aprende a gostar de uma coisa, então aprendeu a gostar e sente até saudade. Então, o que eles querem é fazer isso, né, cara? Mas é tão real, né? Uma loucura. E aí você vai ver que a gente é muito perseguido. Ninguém fala, ninguém tem pena de cristão. Você reparar, a mídia não fala, mas tem uma estatística, até no Porta Aberta a gente vê, eu tinha até separado aqui, ó, juntando aí o Estado Islâmico, a perseguição islâmica, né, que é religiosa ali, a perseguição política do comunismo, a gente tem uma média de 150 mil vítimas por ano, cristãos, ao redor do mundo. A gente tem gente cristã, e quem liga? Ninguém liga. Você postar esse dado aí, eu nunca ouvi falar desse dado. A gente é perseguido, a gente é morto, a gente é calado aí, ó. Teve um pastor aí na Bahia que ele teve que se retratar, porque ele foi falar que o homossexualismo era pecado, foi processado, teve que ficar 1 mês se retratando. Olha isso, isso acontece com a gente o tempo inteiro. Isso acontece com a gente o tempo inteiro e ninguém fala. Então por que o cristão tem que se preocupar com isso? Porque você faz parte. Você, cristão que está assistindo, você faz parte. Ah, mas eu vou ficar na minha. Não seja omisso. Não seja covarde. Não tem outra palavra. Não seja covarde. Não tem uma postura isso que eu ia te perguntar, né? Qual o posicionamento que a gente precisa ter, né? Porque, assim, independente do que acontecer,
Eu acredito muito que o resultado, né? Eu acredito muito que o Bolsonaro vai ganhar essa eleição, de verdade. Mas, assim, uma coisa também que a gente não pode ir para o outro extremo, né? Achar que, tipo assim, o Bolsonaro é a salvação da igreja e que se ele não ganhar, meu Deus, acabou a igreja, né? A igreja de Cristo não morre. Mas só que, tipo assim, você não pode, pô, aí, eu quero apanhar, eu quero, né? Uma coisa é acontecer porque, enfim, tudo está debaixo da soberania de Deus, né? Uma coisa é eu cruzar a rua e ter um pitbull solto e ele vir me morder. Outra coisa é eu ir lá na casa do cara, abrir a porta da casa dele e soltar o cachorro dele, né? Isso aí. Então, tá soltando o cachorro, você que tá soltando, não era para você soltar, né? E a gente ter esse posicionamento, eu acho que é muito importante essa questão de maturidade da gente. A gente vê aí que tem alguns irmãos que trazem essa profecia, principalmente alguns irmãos de outras nações. Você vai ver que eles veem o Brasil como um ponto de referência para o mundo. Então eu acho que a maturidade da gente não vai vir porque a gente provocou uma perseguição, mas vai vir porque veio um avivamento, nós fomos avivados na nossa forma de viver como cristãos e fomos às nações, saímos das nossas fronteiras e alcançamos outras nações, né, tendo o Brasil como base, mas indo a outras nações, como um dia foi a América. Os Estados Unidos fez isso, né? Muitas universidades, a própria Universidade de Harvard, ela foi fundada por missionários. Então foram pessoas que entenderam a missão, saíram do seu país que era livre, que era próspero, foram a outros países para poder pregar o evangelho. Hoje a gente tem referências bibliográficas aí, inclusive a gente usa muito no seminário aí o Kennedy Hagin, o Osborne, autores mais atuais como John Bevere e vários outros autores que a gente usa são americanos, mas eles conseguiram produzir isso por quê? Porque eram livres, porque entendiam a sua missão no evangelho e eram livres para fazer isso e disseminar. Tinham um poder econômico, um poder social ali, um poder político do nome dos Estados Unidos que eles levavam e conseguiam alcançar as nações. Então, é a gente entender que a minha maturidade espiritual não vai vir porque tem alguém me perseguindo. Ela vai vir porque eu estou livre, na minha liberdade o Espírito Santo teve liberdade de trabalhar na minha vida e ali eu fui às nações e ali eu alcancei outros povos, né? Eu fui refúgio para outras nações, nós seremos refúgio para cristãos perseguidos, poderem ter um lugar aonde se resguardar. Então a ideia da gente amadurecendo no cristianismo, eu vejo que seria nesse sentido. É muito tolo e muito pequeno eu pensar que eu tenho que esperar alguém vir atrás de mim para eu me mover. Não, é a mesma ideia do cachorro que eu acabei de falar. Tu vai esperar o cachorro correr atrás de você para você começar a correr? Corre sem ter um cachorro correndo atrás de você. Não espera alguém querer vir fazer algo contigo, não. Então, acho que o nosso avivamento é nesse sentido, a gente entender, amadurecer na nossa liberdade, na nossa prosperidade, a gente ir às nações, a gente ir aos povos, ganhar, pregar o evangelho e ser referência mundial de nação cristã. E não uma referência de cristãos perseguidos. Isso já tem muito. A Coreia do Norte já tem gente assim, a Índia tem irmãos que vivem em cavernas, que para poder conseguir conversar e falar da palavra vão em cavernas. No Afeganistão, cavernas, onde os irmãos se reúnem e tem que mudar todo o tempo de caverna, porque senão vão gente lá e matam eles. Então, irmãos assim já tem. A gente tem que ir lá ajudar esses irmãos, ir lá resgatar esses irmãos, ir lá ser um refúgio, ser um alívio, ser um ponto de apoio para esses irmãos perseguidos e não dizer esperar que está valendo a pena, né? Toda aquela não negar a Jesus, né? Tá valendo a pena, né? Isso aí, exatamente. Acho que é isso, né, mano? Tem mais alguma coisa aí para pontuar aí? Não, acho que na questão de que é comunismo, a gente falou, né? A gente viu um pouquinho por que o cristão tem que se preocupar com isso. A não ser que alguém tenha alguma pergunta aí, se algum dos irmãos aí quiser fazer uma pergunta, fique à vontade que se a gente não souber... Mas aí é isso, né? Pra gente finalizar, a galera já deve ter saído, mas aí só pra gente finalizar mesmo, né, cara? Acho que é isso, é a gente se posicionar como cristão perante a palavra. Acho que não tem muito... Eu não vejo muito mistério em... Nunca vai ser sobre um homem, sobre uma pessoa, é sobre... ideologias, né? Tem duas pautas aí hoje no Brasil, né? Claras. Duas pautas claras, uma e a outra. Aquilo que se alinha mais com aquilo que você vive no Evangelho, aquilo que o Evangelho diz, você precisa ir, né? Talvez o teu gosto não seja, talvez
o cara ele é muito grosso, ele fala muita besteira. Mas, cara, o outro lado vai contra aquilo que você acredita. Então, 100%. Né? Porque é isso aí, tipo, é 100%. Porque por mais que... Eu até numa live aí com o Matheus, a gente conversou, né? Que, tipo, o cristianismo, o evangelho, ele não tem uma ideologia. Você não pode dizer que o evangelho ele é de direita ou de esquerda, né? O evangelho está acima dessas duas ideologias. O evangelho é a ideologia de Deus, é o pensamento de Deus, né? É a palavra de Deus. Agora, tem uma ideologia das duas que ela vai totalmente contra, né? Então, assim, acho que fica fácil, né, a gente escolher. E aí é isso, né, cara? A gente se posicionar, a gente querer conversar mais sobre o assunto. Se alguém tiver alguma dúvida e a gente puder ajudar, né? Tô longe de saber alguma coisa, mas aquilo que um pouquinho que a gente busca ali estudar, conhecer ali, né? A gente pode compartilhar com os irmãos. Qualquer dúvida que tiver pode chegar aí na gente, né? É isso, né, velho? É isso aí, cara. É exatamente isso aí. É a gente entender que... E não ter medo, né? A palavra de Deus fala que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, o homem, ele... E também fala assim, não temeis, pois o homem que pode matar a carne, e nada pode fazer com a alma. Temei, pois antes a Deus que pode matar a carne e lançar a alma no inferno. Então, não temer homens, né? Se posicionar naquilo que a gente crê, né? E aí a questão que você acabou de falar é muito importante, porque não é o Bolsonaro. Cara, o outro lado apoia o aborto, o outro lado é a favor de que as igrejas fechem, o outro lado é a favor de casamento gay dentro de uma igreja, sabe? E ainda que estão falando que não são, né, Davi? Porque agora está tendo uma parada de eles falarem que não são contra isso, mas não é o cara, por exemplo, ainda que o Lula fale, ele já falou que apoia essas coisas, mas ainda que ele agora esteja falando, eu não sou contra aborto, eu não sou a favor de liberar as drogas, mas a pauta que ele defende, a ideologia que ele defende, vai levar a isso, né? Não é que ele defenda, talvez ele nem defenderia, vamos supor que seja um cara de esquerda, mas que ele não apoia aborto. Ele talvez não apoie, mas aquilo que ele representa, a ideologia que ele representa, quer isso. Então, assim, a gente está votando em pessoas que são pautas, não são nem pessoas. São pautas totalmente diferentes. Exatamente. Então, não só... E a ideia não é nem só posicionamento político, né? Mas posicione como um cristão. Posicione na sua fé, no teu jeito de andar, o seu jeito de falar, suas escolhas. A ideia é que você se posicione em tudo. Seja um cristão, né? Viva, respire a palavra, que Cristo encontre em você um lugar para se manifestar. Que Cristo encontre em você uma ferramenta útil no reino. Então a ideia da gente é essa, né? E aí, como você falou, aí eu pego o Lula ou o Bolsonaro. Poxa, no governo do Bolsonaro está claramente que o cristianismo vai ter espaço para continuar. E aí, como a gente falou anteriormente, para continuar fazendo o quê? Para que a gente expanda as nações, para que a gente cresça como igreja. No governo do Lula, vai perseguir. Ele falou que vai colocar os militares e os pastores nos seus devidos lugares. O que você entende como se colocar no seu devido lugar? Imagina alguém virar para você e falar assim, ó só, Rodrigo, eu vou te colocar no teu devido lugar, tá? O que você entende como isso aí? Isso é óbvio, é uma ameaça, lição de ameaça. Então ele já está avisando, ele não, graças a Deus, Deus é maravilhoso. A palavra de Deus fala que não há nada em oculto que não seja revelado. Tu vê que o governo está revelando, ele está falando, ele não está enganando ninguém. Eu vou perseguir. Isso aí, está deixando claramente. Está claro, Então a ideia é a gente realmente ter uma posição de cristão de forma integral, viver como cristão, né? Nosso caminhar ser constantemente. E o nosso caminhar seja constantemente de um cristão, né? Isso aí, amém. Pô, vamos estar encerrando aí. A galera que está entrando agora já teve mais de uma hora aí de live, aí caiu a live, a gente voltou aí de novo. Mas essa live vai estar salva lá no meu canal, né? Eu fiz esse canal aí com esse intuito de estar fazendo as lives e estar colocando lá, né? Pra galera. Tem umas lives muito interessantes. Essa aqui de hoje foi uma benção, acredito que muito esclarecedora.
Tem uma lá com a Amanda também que foi muito boa sobre o cristão na faculdade. Teve uma lá com o Matheus também. Enfim, teve algumas lives muito interessantes. E a ideia é estar colocando lá. E uma vez por semana eu vou estar fazendo tipo um resumo das notícias aí que tem rolado aí. Ontem eu subi um canal lá, um vídeo lá no canal que foi bem interessante, falando sobre a censura e sobre os venezuelanos, né? Teve um momento aí que tu falou, né? Sobre a melhor coisa é a gente ver com a experiência. E aí eu tratei um pouco nesse vídeo sobre o trabalho que os venezuelanos que estão aqui no Brasil estão fazendo. Porque eu não sei se tu viu, mas os venezuelanos estão fazendo campanha contra o PT. Então, assim, eu achei bem interessante isso, porque, assim, é alguém que sabe, tem muita autoridade no que está falando. Então, se tem alguém que a gente pode parar para ouvir, você não sabe em quem votar, meu irmão. Se tu vê um venezuelano na tua frente, escuta ele e você pode ter certeza que aquilo que ele falar, ele tem muita autoridade para falar, né? E aí eu falei muito sobre esse assunto lá no canal. Tem esse vídeo lá que eu botei ontem lá, bem interessante, a galera quiser acessar. E aí essa live também vai estar salva lá, beleza? Então é isso, a galera que está entrando agora, galera, tá fechando aqui, tá? Mas, como eu falei, a live vai ficar salva lá no canal. Foi uma bênção. Davi, valeu, você é uma bênção aí pra gente, nossa geração. Creio que esse assunto aí foi bem esclarecedor, né? Glória a Deus. Amém, meu irmão. Amém, fico muito feliz e sempre que puder e tiver um espacinho, pode me chamar que eu com muita alegria venho participar, né? Que eu entendo que a finalidade disso tudo aqui é a gente de alguma maneira alcançar, né, nossos irmãos e ganhar almas, né? Então, você que está assistindo aí, seja agora ou seja depois, né? Queria te dizer que acima de qualquer ideia política existe um Deus que te ama, que quer te salvar, que quer você por toda a eternidade com Ele. Os homens sempre vão te frustrar, os homens sempre vão falhar no seu controle político, na sua governança, mas existe um que não falha, tá? O Senhor quer te levar para o reino perfeito, onde não tem falhas, que é o reino dos céus, onde é uma monarquia absolutista, onde tem um rei e tem nós, os filhos desse rei, todos os príncipes do Senhor. Então, esse é o único regime perfeito. E a verdadeira justiça, né? É a verdadeira justiça só no Senhor. Então, eu levo você a esse momento de você permitir que o Senhor seja Senhor da sua vida. Tá? O homem ele vai falhar com você. Governos de direita ou governos de esquerda vão falhar, vão te entristecer, você vai ver erros nos dois. A gente aqui não está defendendo como perfeito um modelo ou um lado. Existe um lado que a gente defende como perfeito, é o lado de cima, nem esquerda nem direita, mas o lado de cima que é o lado do Senhor. Esse é o lado perfeito, o lado de Deus, tá bom? Mas aqui na Terra a gente escolhe um lado, né? A gente fica mais para a direita, mas eu te convido ao lado perfeito, que é o lado que eu escolho, que é o lado do Senhor, o lado de cima, o lado dos céus, tá bom? Então é só essa mensagem aí que eu queria deixar. Amém, é isso aí. Valeu, galera, quem esteve aí, quem participou, valeu. Vamos nessa e vamos crescer juntos. Valeu, Davi, um abração, tamo junto. Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu.